né, que os psicólogos, cientistas, matemáticos, físicos, já começaram a estudar desde a época de Jesus Cristo. Né? E hoje em dia nós temos mais intensamente essas informações chegando para nós. Então, inclusive, falado sobre o grande segredo. Qual foi o grande segredo descoberto pelos grandes homens, grandes cientistas, psicólogos, físicos, né? Qual foi o grande segredo? Aí, se você perguntar, se eu perguntar para vocês, muitos vão dizer assim, qual foi a maior descoberta que a humanidade já fez? Foi a descoberta do invento do avião. São as viagens interespaciais, entre o espaço, né? Sei lá o quê, né? São as coisas que você acha grande, que são as grandes descobertas. Mas a grande descoberta, na realidade, não foi isso. Isso aí possibilitou por causa dessa primeira descoberta, né? Que eles chamam de um grande segredo, que é o poder infinito da sua mente. Certo? Da sua mente. Então foi descoberto isso, e com esse poder você pode conseguir todas as coisas que você quer, tanto na área financeira, como na área emocional, como na área social, área recreativa, tudo que você quiser, esportiva, você pode conseguir usando o poder que a mente tem. Então, hoje em dia, você tem, nas mídias sociais, você tem vídeos falando sobre isso, você tem livros falando sobre isso, tá? Okay? Que realmente lhe ensina sobre esse poder, lhe informa sobre o poder da sua mente. Então, nós sabemos que a mente, ela é dividida em dois lados de funcionamento, né? Uma mente só, mas existe o funcionamento da mente consciente e a mente inconsciente, que a gente chama do subconsciente. Então é através do subconsciente que emana todo o poder que o ser humano tem, tornando ele ilimitado para qualquer coisa. Então você tem essa informação que o poder está dentro de você, dentro de mim, para você realizar tudo que você quer, né? E aí esse poder, você sabendo, aí você pergunta, e agora? Eu sei que o poder está dentro de mim, como é que eu faço para tirar proveito dele? E aí você tem que saber como usar o poder. Gente, eu vou dar aqui algumas dicas de como é que você deve fazer. Mas, se você quer se aprofundar nesse assunto, aí fora do vídeo tem um link do livro O Poder do Subconsciente. É um livro completo que fala tudo sobre esse assunto, que vai lhe ajudar a sair do ponto A e chegar no ponto B. Ou seja, se você é uma pessoa negativa, para baixo, você vai se tornar uma pessoa positiva e próspera. Esse livro ele ensina, porque ele vai falar como utilizar o poder da sua mente. Quais são as técnicas, quais são as coisas que ele deve falar. Então, aí fora do link, do vídeo, tem um link que você clica e dá acesso, né, a você adquirir esse livro. Tá? Eu adquiri esse livro há 10 anos atrás, mas físico. Quando você adquirir o livro, aí vai ser online. Mas eu adquiri físico, eu comprei numa livraria. Foi bem mais caro do que esse que a gente compra onlinemente. Mas é o mesmo conteúdo. Bom, então, como é que a mente funciona? Gente, ela funciona. A lei do funcionamento da mente é através do pensamento. Isso é a primeira coisa que faz a mente funcionar a seu favor, através do pensamento. Primeira coisa, você tem que pensar. Então, esse pensamento que você já teve desde criança, desde o primeiro momento que você começou a pensar, até agora, ele criou a sua realidade. Então, hoje você é um produto dos seus pensamentos. Aquilo que você é hoje, você criou através dos seus pensamentos. Mas, gente, não é só o pensamento, não. São mais coisas juntas que faz você criar aquilo que você vive. Pensamento, sentimento. Quando você pensa, seja positivo ou negativo, você gera um sentimento, bom ou ruim. Então, sentimento. Certo? Aí depois vem imaginação. Quando você une os três, você cria um poder infinito de tornar as coisas possíveis. As coisas vão acontecer, vão se materializar de acordo com essas três coisas. Então, analise sua vida como está hoje. Está do jeito que você quer? É assim que você quer? No passado era assim que você quis? E como é que você quer no futuro? O que você vive é o que você criou. Embora inconscientemente, se você não sabia desse assunto, né, agora você está sabendo que o que você tem hoje é o que você criou com seus pensamentos, sentimentos e imaginação. Certo? Agora, como é que você pode mudar isso? É só mudar o padrão de pensamento. Por quê? Quando você pensa negativamente, você atrai sentimentos ruins.
e você começa a imaginar aquelas coisas ruins, e se retrai, se esconde, foge, né? Mas começa a alimentar aquele pensamento negativo. Se você começar a alimentar com sentimentos, com palavras negativas, você começa a atrair, e as coisas não vão melhorar para você, gente. Se você quiser mudar a sua vida, né, você tem que mudar os seus pensamentos. Você tem que sair de um pensamento negativo para um pensamento positivo. Ou seja, você tem que ter um comportamento mental positivo. E ele começa com os pensamentos positivos. É por isso que é tão falado a importância de nós termos pensamentos positivos na vida. Porque esses pensamentos positivos vão gerar sentimentos bons. E aí você vai começar a imaginar, começar a sonhar aquilo que você quer. E você vai ver que no futuro, você realmente vai conseguir aquilo que você imaginou, que você focou, você canalizou sua energia. Porque o universo, Deus vai responder de acordo com a lei que ele mesmo criou, né? Então, nós sabemos que nós temos dois caminhos só para seguir, o bem e o mal. Se você segue o bem, você tem coisas boas. Se você segue o mal, você tem coisas ruins. Mesma coisa, isso aí começa com o pensamento. Para você seguir o caminho do bem, você tem que ser uma pessoa otimista, né? Ter esses bons sentimentos esperançosos, e tem que imaginar aquilo. E as pessoas do mal, as pessoas, não digo assim do mal especificamente, né, mas as pessoas que atraem coisas ruins, elas têm costumeiramente pensamentos negativos, sentimentos ruins, estão sempre reclamando, estão sempre dizendo que não é possível, que isso não é coisa que eles se consigam, e aí começa a atrair, criar, né? Gente, vocês estão vendo aqui uma lousa aqui atrás, está cheia de rabiço, né? Mas porque eu gosto de assistir muitos vídeos, né? E na provação que eu vou aprendendo mais sobre esse assunto, eu vou escrevendo as coisas principais, para eu poder ficar lendo, né? Colocando como métodos e mentalizando aquilo e absorvendo na minha mente. Que quanto mais eu absorver coisas positivas, mais eu vou me tornar uma pessoa melhor, boa, e conseguir o que eu desejo na vida. Então, eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Vamos ver se dá para ver. Porque a posição aqui não está muito legal, né? Mas olha aqui. Não sei, vamos ver aqui. Ó, o que eu coloquei aqui, ó, a lei da atração, né? Somos ilimitados. Imaginar como um imã. Nós somos um imã. Nós atraímos aquilo, né, que nós pensamos, que nós imaginamos, que nós sentimos. Assim como um imã. Sentimentos esperançosos e pensamentos positivos para você se atrair. Porque, gente, analise só. Um imã, né, uma peça imantada, né, ele tem um poder de levantar 10 vezes o seu peso. Uma peça, né, que não tem a imantação, ele não levanta nenhuma pena, né? Então, há dois tipos de pessoas. As imantadas, cheias de fé, cheias de esperança, acreditam e conseguem todas as coisas. E as que não tem magnetismo, negativa, que tudo acha que não vai dar certo, que não é assim. E começa a atrair coisas negativas, cara. Não tem força nenhuma para conseguir os seus objetivos. Então, que nós possamos ser pessoas, né, positivas, imantadas, como imãs, que atraem as coisas boas para nós, ok? Então, eu vou colocando as coisas que eu vou lendo no livro, né, para poder ficar sempre ao meu alcance. Todo dia eu ler e absorver mais aquilo na minha mente. Ó, pensar nas coisas que queremos, né, com otimismo, com imaginação, tá? Ó, ao pensar, estamos em processo de criação, gente. Gente, não tem nada que foi criado nesse mundo que antes não teve no pensamento de alguém. Na imaginação, no sentimento, na fé. Então, nós criamos aquilo que pensamos. Isso é um fato. Isso é cientificamente comprovado hoje, com a física quântica, com a física do conhecimento dos átomos, né, que nos revela que tudo é energia. Nós somos energia. Tudo é energia. E o pensamento é energia. Então, se você emite energias positivas, você vai retornar para vocês a lei da ação e reação, né? Se você emite energias negativas, você vai atrair, gente. É como eu lhe falei, isso funciona independente da sua vontade ou não. É uma lei. Assim como você, se eu soltar esse meu celular aqui, que eu não quero, ele vai cair, vai atrair, independente de ser uma pessoa boa ou não. Se eu tiver esse descuidado, ele vai cair. Então, da mesma maneira, se você tiver, né, o descontrole, né, de não pensar positivamente, você vai atrair as coisas ruins, porque isso é uma lei. Por isso que Jesus Cristo, né, a Bíblia, fala sempre coisas positivas, incentiva você para o bem, a ter bons sentimentos, ajudar o próximo, tudo isso aí atrai, cara. A maneira de se viver. Jesus Cristo, tudo que nós estamos aqui falando, Jesus Cristo já ensinou, né? Inclusive, esse conteúdo aqui, gente, com uma frase, Deus, né,
impulsionou os homens a se aprofundarem mais nesse conhecimento. Tudo isso que eu estou falando é exatamente isso que está em Provérbios 23, 7. Ó, o homem se torna o que pensa. Está em Provérbios 23, 7. Então Deus já falou isso desde o Velho Testamento. Né? Tá bom? Então, os homens apenas fizeram o quê? Estudaram, se aprofundaram nesse poder. Né? Então, nas Escrituras tem outras coisas, outras passagens que diz, pede e dá-se-vos-á. Então, você pede com pensamento, com desejo, com sentimento, e você vai atrair aquilo. Você não pode pedir uma coisa e ter pensamentos negativos, não ter fé, você não vai receber. Ok? Então é importante, né, nós termos pensamentos positivos. E aí tem mais coisas aqui que eu escrevo. Né? Outra coisa que ajuda você a ter bons pensamentos é você sentir-se bem. Você tem que fazer as coisas para você sentir-se bem. Você tem que sentir-se bem diariamente. Mas o que é que eu faço para me sentir bem, né? Você pode escutar uma boa música, cantar um hino, olhar uma paisagem bonita, né? Contemplar a face de uma criança e você vai sentir-se bem. E ao sentir bem que você atrai os bons pensamentos, a vibração positiva. E com essa vibração positiva, os bons pensamentos, você vai atrair. Você pode ficar tranquilo. Vai fazendo as coisas que você tem que fazer com esse pensamento, com esse sentimento, que você vai começar a atrair. A pessoa certa para ser seu sócio, a mulher certa para você se casar, né? O emprego certo para você almejar, um negócio para ter sucesso. Você vai atrair tudo aquilo que você imaginou que você quer na vida. Ok? Vamos ver se tem mais coisas aqui. Então, recebemos, olha aqui, recebemos o que estamos sentindo muito mais do que estamos pensando. Então, gente, o poder do sentimento, que vem dos pensamentos, é o que causa realmente a realização das coisas. É você colocar emoção naquilo que você pede, naquelas afirmações que você faz. Eu vou conseguir isso, né? Eu vou atingir esse objetivo na vida, eu vou atingir essa meta, essas coisas que eu quero na vida. Aí você enche de emoção. Então, por isso que é bom você sempre estar lendo bons livros, como a Bíblia, né, o livro de Mórmon. E você também está o quê? Assistindo coisas boas, ouvindo coisas boas, estando perto de pessoas positivas, pessoas de sucesso. Você terá mais sucesso ainda. Vamos ver se tem mais coisa? Então, qual é o pilar? Ó, pensamentos, sentimentos, imaginação boas materializam coisas. Então as coisas vão se materializarem quando você tiver pensamentos positivos, sentimentos harmoniosos, né? De paz, de tranquilidade, de harmonia, de alegria, de felicidade, de amor. Você cultivar essas virtudes, aí você tem bons sentimentos. Aí você começa a imaginar e agir com fé, trabalhar e você consegue todas as coisas. Então, dessa maneira que a lei da atração funciona. Mas isso aqui só são dicas, só são informações, né, básicas, mas eficientíssimas. É a base de tudo. Primeiro, pensamento, sentimento, imaginação. Isso é a base do conhecimento de tudo que eu estou falando. Agora, as técnicas, como é que você deve fazer, as palavras que você deve dizer, como é que você deve eliminar, tá? Os sentimentos negativos, como é que você deve eliminar os padrões negativos que você cultivou durante toda a vida, né? Porque não é fácil você, uma pessoa que tem uma vida, né? Que, sem saber dessas coisas e mudar de repente. Não é fácil, mas é possível. Tudo começa com o primeiro passo. Tá? Gente, e para terminar, eu vou apenas citar, né, alguns exemplos que aconteceram comigo em função de eu ter descoberto mais profundamente o poder da mente subconsciente, o poder que Deus colocou dentro de nós para nos tornarmos felizes. Tá? E eu comecei a entender sobre esse assunto quando eu tinha 13 anos de idade. Como é que isso aconteceu? Na Rede Tupi tinha um programa que chamava Flávio Cavalcante. Eu era uma criança de 12, 13 anos. E nesse programa tinha um quadro que ele chamava Fora de Série. Sempre ele trazia alguma coisa extraordinária para apresentar para o público. Né? E no determinado dia no programa ele trouxe um oriental, uma pessoa oriental que trouxe a cultura oriental, falando sobre a cultura oriental. E ele falou sobre o poder, né, do pensamento positivo, das palavras positivas. Ele falou, se você todos os dias se acorda e dizer, sou uma pessoa saudável, dinâmica, alegre, feliz, você começa a produzir dentro de você, com o poder que você tem, e vai ser uma pessoa assim. E eu comecei a executar aqueles comandos. Todos os dias eu dizia para mim que eu era uma pessoa saudável. Gente, e até hoje eu me sinto com muita saúde. E aí,
quando eu me envolvi mais nesse conhecimento e encontrei esse livro, O Poder do Subconsciente, que eu li ele mais, vou até mostrar o livro para você aqui, para dizer que não é mentira. Como é que ele está, a situação dele, porque eu fui um pouco descuidado, porque eu me mudei várias vezes também, né? E quem se muda várias vezes, né? Está tendo probleminha aí de transmissão, né? Mas tudo bem. Aí está aqui o livro, ó. Dá para ver O Poder do Subconsciente. Já está meio rasgado, eu já li não sei quantas vezes, né? E eu estou lendo aqui mais uma vez, ó. Estou lendo aqui, estou bem aqui, tá? E a minha meta, né, junto com as escrituras, é ler diariamente. Porque a minha bobeira, que eu digo assim, foi deixar de ler ele há algum tempo. Então agora eu tenho uma meta de ler diariamente. Assim como eu tenho de ler a Bíblia e o livro de Mó. Diariamente. Porque aí, cara, eu vou ficar mais rico mentalmente. Vou ficar com mais força mental, mais alegre, mais feliz diariamente. Tá? Então, vou alimentar meu espírito, minha mente diariamente, assim como o meu corpo precisa de alimento. Né? E, gente, com isso aí, eu vou apenas relatar algumas coisas que aconteceram, porque eu usei o poder da atração. Em relação à parte física, eu sempre fui uma pessoa voltada para o esporte, né? E em determinado momento da vida eu pratiquei Kung Fu. E aí, no treinamento Kung Fu, naquele negócio, né, eu desloquei meu braço direito, deslocou-se. E aí, urgentemente, fui para o hospital, o doutor colocou a anestesia e colocou o braço no local. E disse assim, Rogério, para que você fique bom, você é uma pessoa que gosta de esporte, você tem que se operar, fazer uma operação de redução de movimento. Pô, se operar, eu nunca gostei de operação, né? Embora que eu já fiz uma vez na cara, no rosto, de um acidente, mas tudo bem, fiquei curado. E aí, ele disse, gente, se você não se operar, Rogério, você pode deslocar esse braço dormindo, nadando, em qualquer momento vai ser fácil você deslocar esse braço. E tudo que ele falou aconteceu. O braço deslocava eu dormindo, só que eu aprendi como colocava ele para não voltar para o médico cada vez que ele deslocasse. Aí eu colocava ele no local. Deslocou dentro da piscina, deslocou dentro do ônibus, deslocou eu correndo, eu jogando frescobol. E aí eu disse, agora? E eu continuei lutando com o Gifu. Deslocou na academia e o professor ficou horrorizado. Aí eu disse, não, professor, você tem uma cadeira aí? Tem, eu botei a cadeira aqui, empurrei, ele voltou, eu continuei treinando. E aí, como é que eu fiquei bom? Aí eu comecei a imaginar, gente, eu vou ficar curado desse braço. Comecei a imaginar. E aí, gente, quando você pega uma coisa, entendeu? Você faz uma afirmação, você tem que esquecer que está doente. Você não deve se inculcar na doença, naquele problema. Apenas pensar positivo, imaginar e sentir que vai ficar curado. E foi assim que eu fiz. Está com mais de 10 anos, que não sinto dor, não desloco, eu faço as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu nado, eu jogo frescobol, eu jogo de bola, eu pratico Kung Fu, dou murro no saco, e nunca mais deslocou. Outra situação. Eu tinha aqui, né, eu tinha um sinal, né, pretão aqui, que as pessoas olhavam para o meu Rogério, tem que ter cuidado com esse sinal aí, porque pode ser algum problema de pele gravíssimo. E era grande o sinal pretão e tal. Peraí que eu já ficar bom disso aí. Comecei a imaginar que esse sinal estava desaparecendo. E aí, quando eu olhei, depois que eu pensei e comandei que ele ia ficar desaparecer, aí eu olhei esporadicamente, ele já estava marrom, desaparecendo. Aí eu, pronto, aí eu comecei a exercer foco naquilo, né? Imaginando cada vez mais que ele ia ficar desaparecendo, mas sem me inculcar muito, né? Quando eu olhei, desapareceu totalmente. E hoje não existe mais o sinal, né? Tá bom? Então é dessa maneira que funciona, realmente funciona. Agora, às vezes, você também não pode se inculcar, né? Ficar naquela pressão, eu vou pensar, como é que eu vou sentir? Não. É uma coisa natural. Passo a passo, você vai mudando aos poucos, você vai começando a eliminar os pensamentos negativos. Se você tem uma pessoa perturbada, assim, negativa, pega o seu sonzinho ali, bota um hino bem tranquilo, de louvor, você bota um hino, uma música chinesa, né, aquele negócio de autoajuda, assiste a bons filmes e começa a mudar seus sentimentos, suas palavras, sente mais otimista e as coisas começam a mudar naturalmente, sem você se inculcar. Né? Por que as pessoas elas adquirem doença e não se livram das doenças, por mais que tomem os remédios, né? Porque quem cura mesmo é a mente. O remédio é um. Porque elas dizem assim, essa gastrite, a minha gastrite, a minha dor de cabeça, a minha dor no estômago, a minha dor nas costas, aí começa a dizer que ela é minha. Como é que uma coisa é sua, vai sair de você? Então, quando eu tenho qualquer coisa, eu digo assim, rapaz, esse negócio entrou aí de enxerigo, não tem nada a ver comigo, não me pertence. O que me pertence é saúde, é força e vigor. Porque o normal da vida é ser uma pessoa saudável. Se você está doente, porque algum padrão de pensamento negativo você incutiu na sua mente.
Então você tem que, eliminando a causa, gente, a causa é o pensamento. Você ficou doente porque você pensou negativamente. Você ficou doente porque você pensou negativamente. O corpo só adoece se você for uma pessoa negativa, se você tiver padrão de pensamentos negativos e sentimentos. Mas se você for uma pessoa positiva, tiver padrão de sentimentos positivos, imaginar sempre uma pessoa saudável, você terá saúde, porque o normal é ter saúde. É anormal você ter doença, é anormal você ser pobre. Você tem que ser uma pessoa rica, próspera, feliz. E outra coisa, essa felicidade, essa prosperidade, eu não me refiro só ao financeiro, não, gente. Isso é uma área só. Você tem que ser como um avião, né? Equilibrado. Você tem que estar equilibrado emocionalmente, financeiramente, amorosamente, recreativamente. São várias, todas as áreas da vida têm que estar em equilíbrio. E o poder da mente lhe leva para essa felicidade, para essa abundância que você precisa ter. Equilíbrio na vida. Tá? Agora eu vou contar uma experiência, né, financeira que eu consegui. Eu sou corretor de imóveis e tinha um cidadão aqui em Fortaleza que queria comprar um apartamento na rua Carlos Vasconcelos e só queria naquele prédio. E eu disse assim, Rogério, na hora que você encontrar aqui um apartamento, você pode me ligar que eu compro. E eu passei 8 meses. Toda semana eu ia lá naquele prédio para ver se apareceu alguém querendo vender o apartamento. Só que eu comecei a procurar outros apartamentos na mesma rua também. De repente, depois de 8 meses, um amigo meu me liga e diz, não, Rogério, eu estou com um apartamento aqui na rua Casa Vasconcelos, só que ele é mais caro do que esse que o teu cliente quer. Eu espalhei, né, a notícia que estava procurando apartamento para o cliente. E aí eu liguei para o senhor, e ele foi olhar o apartamento. E ele gostou demais do apartamento, levou sua mulher, sua família, e eles gostaram de comprar o apartamento. E eu ganhei a comissão. Mas eu imaginei, gente, todos os dias eu imaginava. Eu vendendo para esse senhor, eu mostrando o apartamento. Então, a lei funcionou para mim. Outra ocasião, eu fui para um lançamento de uma construtora, né? E lá eu recebi, antes do lançamento, eu recebi um panfleto na imobiliária que eu trabalhava, para ir para esse lançamento. E o panfleto dizia assim, a construtora vai sortear 5 notebooks. Aí eu fiquei animado. Disse, pronto, eu vou para esse negócio aí para conhecer o novo empreendimento, porque eu sou corretor, preciso conhecer, e vou ganhar um computador desse. Eu botei isso na cabeça, imaginei, acreditei, fui com fé. Me arrumei de manhã, fui lá, cheguei lá no hotel, né? Aqui aquelas meninas assim, sentadas assim na bancada, e com os cupons me entregando para os corretores que iam chegando, e colocando, aí eu coloquei, preenchi o cupom, coloquei na urna, aí com esse cupom eu vou ganhar. Com esse único cupom eu vou ganhar. Coloquei. Aí teve o coffee break, né? Aquele café, aquelas coisas para a gente comer, muito boa e tudo mais, aí começou a palestra. Começou a palestra do lançamento do prédio. E quem é que estava lá? Um ex-amigo meu, que era o gerente da construtora. Aí eu me sentei lá atrás, tranquilo, confiante, e disse assim, vai chamar o meu nome, e eu vou me levantar daqui, e você. Aí eu comecei a imaginar eu me levantando, chegando lá. E o primeiro sorteio que houve, ele pronunciou meu nome. Francisco Rogério Silva, corretor autônomo. Eu saí do jeito que eu imaginei. Aí ele foi espantado, Rogério e tal. Aí eu fiquei lá esperando os outros serem sorteados e depois recebeu o computador. Tá? Cara, foi magnífico. E funcionou outras vendas que eu fiz, né? E muitas das coisas que eu consigo hoje, eu imagino. Né? Eu imagino, eu penso positivo e eu atraio aquele negócio. Porque é inevitável, né? É inevitável não acontecer se você faz corretamente, se você pensa positivo. Se você coloca imaginação, entusiasmo, imagina, como eu imaginei você ir lá, pegar, recebendo. E acontece, você atrai aquilo que você pensa, coloca emoção e coloca imaginação. E tem fé. E canaliza isso aí. Não pode assim colocar também, né? Fazer umas coisas assim, querendo forçar. Não, você, tranquilo, pensou, sentiu-se bem, começou a trabalhar e as coisas vão acontecer. É dessa maneira. Então, gente, é isso aí. Esse é o recado, né, que eu gostaria de dar. Desculpe aí, cara, pela minha falta de dicção. Às vezes eu me enrolei um pouco, mas é porque é ao vivo. Né? Todas as transmissões que eu faço é ao vivo. Então, desculpe aí, não dá tempo eu editar. Aí depois eu vou gravar esse vídeo aqui, vou editar ele, vou cortar algumas coisas que eu falei errado e tal, e vou colocar dentro do YouTube. E vou lançar novamente no Facebook. Tá? Mas desculpe aí, gente, os erros. Mas o propósito dessa minha transmissão querer, né, focar esse assunto que talvez você já conheça,
Ou se não conhece, tenha curiosidade de conhecer e aprender ainda mais. Então, clique no link fora desse vídeo e adquira esse livro e leia ele diariamente para ver se você não vai mudar a sua vida. Com certeza a sua vida vai mudar. E se você for uma pessoa que acredita em Deus, que eu sei que Ele vive, você deve saber também, você vai ter mais condições de atrair as coisas, porque você é uma pessoa que já tem a fé no coração, já acredita, isso aí já ajuda. Então, leiam esse livro, O Poder do Subconsciente. Não deixe de adquirir esse livro. Ele é muito importante. O preço, gente, é irrisório. O preço não vale nada para o conteúdo que tem, para a modificação que vai fazer na sua vida, né? A sua vida, digamos assim, nas outras áreas, porque você vai muito bem, pode estar pensando assim, o que transforma é Deus. Deus, tudo bem, mas foi Deus que nos criou assim. Então, Ele nos ensina a ler a Bíblia, ler as Escrituras diariamente, mas Ele ensina que nós devemos adquirir, ler bons livros. E esse Poder do Subconsciente é um excelente livro, que funciona, que vai ensinar como utilizar melhor o seu poder subconsciente, o seu grande poder que você tem dentro de você. Você é uma pessoa ilimitada, capaz de tudo, realizar tudo, conquistar tudo. Se você tiver fé em ter um comportamento mais positivo através de seus pensamentos, porque quer queira, quer você não queira, você está sempre pensando, então decida pensar positivo, e esses pensamentos vão ser geradores de emoção. Se você não consegue ter emoções suficientes, leia um bom livro, escute uma boa música, veja uma boa paisagem. Imagine isso que você quer acontecendo. Passe um filme diariamente na sua mente, quando for dormir, quando se acordar. E trabalhe suavemente sua vida, tranquilo. As coisas vão acontecer de acordo com a direção que você der aos seus pensamentos. Então, fique com Deus e até a próxima transmissão. Me perdoe alguns erros, tá? E até lá. Tenha um excelente dia. Desculpe eu ter demorado, mas porque foi necessário, né, essas palavras. E muito obrigado. Então, vamos aqui terminar a transmissão. Muito obrigado pela presença de todos, né? E vai ficar aí sendo postado, né? Até logo e até o próximo.